Circuitos na ressonância. Um indutor é um dispositivo que consiste em uma bobina de fio enrolada em um material magnético. Um capacitor é um dispositivo que contém duas placas de metal. Se conectarmos um indutor e um capacitor juntos em um circuito, a corrente e a tensão podem oscilar, como visualizamos na imagem. Chamamos a frequência dessa oscilação de frequência de ressonância deste circuito. Essa frequência é determinada pelo valor da indutância do indutor e pelo valor da capacitância do capacitor. A amplitude das oscilações diminuirá gradualmente devido à resistência dos fios. Se os fios neste circuito, hipoteticamente, não estivessem em resistência, essas oscilações continuariam para sempre. Por outro lado, suponha que nosso circuito consista apenas de um capacitor e um resistor. Quando o capacitor descarregar, a tensão no resistor será zero. Uma vez que a tensão no resistor é zero, nenhuma corrente flui através dele. Se nenhuma corrente estiver fluindo, o capacitor nunca se recarregará. Mas, diferentemente dos resistores, um indutor é um dispositivo que tenta impedir qualquer alteração na quantidade de corrente que flui através dele. Se a corrente tentar parar de fluir, o indutor exercerá uma força para manter a corrente funcionando. No circuito com o resistor, quando o capacitor descarrega completamente, a corrente vai para zero. Se substituirmos o resistor por indutor, quando a corrente tentar diminuir, o indutor exercerá uma força para manter a corrente fluindo. Esta corrente carregará o capacitor na direção oposta. O capacitor desejará descarregar e o ciclo se repetirá. Suponha que ao lado desse circuito teremos uma fonte de tensão CA, que tem exatamente a mesma frequência que essas oscilações. Se adicionarmos um resistor, como mostrado, a tensão dos dois lados do resistor será sempre igual. Isso significa que a queda de tensão nesse resistor é sempre zero. Se a queda de tensão através de um resistor for sempre zero, então nenhuma corrente fluirá sobre ele. Do ponto de vista da fonte de tensão CA, a combinação paralela de indutor e capacitor se comporta como um circuito aberto. A combinação paralela do capacitor com o indutor pode ser substituída por um circuito aberto. E a fonte de tensão CA não saberá a diferença, porque nenhuma corrente irá fluir da fonte CA nos dois casos. Agora, suponha que pegamos o mesmo indutor e o mesmo capacitor que tínhamos e conectamos em série, em vez de paralelo. Como todos os componentes deste circuito estão agora conectados em série, todos os pontos nesse circuito terão exatamente a mesma quantidade de corrente que passa por eles. A frequência de ressonância da combinação capacitor-indutor ainda é exatamente o mesmo de antes. Com os componentes conectados em série, em vez de paralelo,
A combinação de capacitores e indutores age como curto-circuito, em vez de um circuito aberto. Esse indutor e capacitor em série pode ser substituído por um curto-circuito. E a fonte de tensão CA não saberia a diferença, porque exatamente a mesma quantidade de corrente estaria fluindo através da fonte de tensão CA como antes. No entanto, isso só é verdade se a frequência da fonte de tensão é exatamente igual à frequência de ressonância. Quanto mais próxima a frequência de ressonância da fonte de tensão estiver da frequência de ressonância, quanto mais a combinação de série capacitor-indutor parecer um curto-circuito, maior será a amplitude da corrente. O oposto, no caso do capacitor e o indutor conectados em paralelo, quanto mais próximo da frequência de ressonância a fonte de tensão estiver, quanto mais a combinação paralela do capacitor e indutor parecer um circuito aberto, menor será a corrente através da fonte de tensão.